Bom, pessoal, vamos iniciar aqui então a próxima petição. Vai ser o passo a passo da ação de repetição indébita, que levará o nome mais técnico como ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, comulada com pedido de repetição em débito fiscal e com o pedido de tutela provisória antecipada de urgência. Bom, a ação declaratória aqui, vocês já sabem o que significa, que é declarar um direito. Então a gente vai acumular esse pedido de declaração com o pedido de repetição indébita, que é a restituição dos impostos pagos. E aqui o pedido de tutela antecipada de urgência, que é para o juiz fazer isso de maneira urgente. E no decorrer da petição, então vocês vão entender cada nomenclatura dessa aqui. O primeiro requisito então da petição inicial é o nosso endereçamento. Todas as petições são endereçadas por Juizado Especial Federal. Então aqui como exemplo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Federal. E aqui a localidade do Juizado Especial Federal que atende o seu município. Se você não sabe, faz aquela simples busca no Google, Juizado Especial Federal de, aqui o nome do município de vocês. E com isso vocês vão saber o Juizado Especial Federal que atende o seu município. A parte do preâmbulo é a mesma da petição passada, a gente vai se apresentar, vamos nos qualificar para o juiz. O que muda aqui são as fundamentações. A gente utiliza então a fundamentação do artigo 19, inciso 1º, 319 e 300 do Código de Processo Civil. E aqui acrescentamos o artigo 165 do Código Tributário Nacional. O artigo 165 é o que visa a restituição dos impostos pagos indevidamente. O artigo 19, inciso 1º, é para o juiz declarar o nosso direito. O 319 é os requisitos da petição inicial. E o 300, que o juiz faça isso de maneira urgente. E essa petição, então, é interposta em face da União Federal, que responde pelos atos da Receita Federal e deve ser notificada através do Procurador Federal. Então aqui o endereço também é o endereço da Procuradoria Federal do seu estado. Próximo aqui são os fatos, os motivos que nos levam a entrar com a petição inicial. Então os fatos aqui vão ser de acordo com essa petição. Essa petição visa a restituição dos impostos pagos. Então aqui eu tenho como exemplo, o requerente realizou a importação no valor de $70 e na data de 7 de 1 de 2014 foi tributado no valor de R$ 175. Posteriormente, realizou a importação no valor de $20 e na data de 7 de 1 de 2015 foi tributado no valor de R$ 50. Todas as importações aqui são inferiores a $100, mas todas foram tributadas. Então a gente vai analisar aqui o tempo que foi realizada a tributação. No nosso caso, não foi nenhuma superior a 5 anos. Então a data do pagamento do tributo aqui não ultrapassou 5 anos. Então a gente pode solicitar a restituição desse imposto pago. Então aqui a gente explica nos fatos. Todas as importações foram realizadas conforme o Decreto-Lei 1804, que prevê a isenção do imposto quando for até $100 e destinados à pessoa física. Entretanto, a Receita Federal do Brasil tributou todas as importações com base na Portaria 156. Sendo assim, a referida tributação realizada pela Portaria 156 é ilegal do ponto de vista jurídico. E a gente vai explicar isso nos nossos fundamentos jurídicos, no nosso direito. E isso eu faço através dos modelos. Então a gente utiliza as teses constitucionais, as teses infraconstitucionais, que é o Código Tributário Nacional e o Decreto-Lei 1804. E as jurisprudenciais, que é a nossa coleção de jurisprudência do TRF4. Em todas as petições também eu peço a tutela provisória de urgência. Então aqui é a mesma fundamentação da petição anterior. A gente vai dizer que a gente tem um improvável direito aqui e um perigo do dano se o juiz não dá a decisão em caráter de urgência. Se o juiz for esperar, então, o final do processo para dar a decisão, a gente corre risco de ser tributado ilegalmente de novo. Então, os pedidos vão fazer exatamente coerência com aquilo que a gente exigiu nos fatos e nos direitos. Então, a concessão de tutela antecipada de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, para que até o fim do processo, então, durante o processo, a gente não seja tributado. E ao final do processo,
que o juiz então declare a ilegalidade da portaria 156 e declare também o nosso direito de importação conforme o Decreto-Lei 1804. E também que seja a União Federal condenada a devolver os valores cobrados indevidamente. Então, todos aqueles impostos que a gente demonstrou aqui nos fatos, que foram tributados de forma ilegal, pois são inferiores a $100, a gente tem que ter o comprovante, e esse comprovante tem que ter anexo com a petição inicial, tá? Então, todos têm que ter o comprovante de pagamento. Então, você comprova que fez o pagamento do imposto de forma ilegal e pede a restituição. Digamos que eu tenho comprovante desse aqui, tenho desse aqui, mas não tenho comprovante desse aqui. Esse aqui eu não posso pedir. Só consigo exigir os que eu tenho comprovante. Então, vamos voltar aqui. Então, que seja a União Federal condenada a devolver os valores cobrados indevidamente. E também, como de praxe, que determina a notificação da autoridade coatora, a condenação à União ao pagamento de custas processuais, embora no juizado especial não haja custas, e as provas. Como eu já expliquei anteriormente, as provas são fundamentais nessa petição inicial. Então, você tem que ter os comprovantes. Se você não possui o comprovante de alguma tributação, essa tributação não vai ser possível exigir a restituição. Então aqui protesta por todos os meios de provas, em especial as documentais já acostadas no processo. Sobre a audiência de conciliação, como eu já expliquei, o procurador federal não pode desistir do processo, não pode dispor do interesse público, e por isso ele não realiza acordos. Então aqui tem a dispensa da audiência de conciliação, que é a audiência que visa a tentativa de algum acordo, e também o julgamento antecipado do mérito. Como eu disse, se você tem todos os comprovantes já juntado com a petição inicial, não precisa comprovar mais nada durante o processo, já pede o julgamento antecipado do mérito para deixar o processo mais rápido. E o valor da causa, aqui sim a gente vai restituir algum valor, então aqui a gente vai receber algum provento no final da ação, que são os valores tributados. Então, R$ 175 mais R$ 75 mais R$ 50 dá um total de R$ 300, que vai ser o valor da nossa causa, vai ser o valor da nossa ação. Esses valores aqui são referentes àqueles impostos pagos lá em cima. Então, aqui eu fui tributado em R$ 70, em R$ 20 e R$ 30. Somo todos esses tributos, pois eu tenho comprovante que eu paguei esses tributos, e dou o valor da causa, o total desses tributos. No encerramento, como de praxe, nestes termos, pede deferimento, local e a data de onde a petição foi escrita, seu nome e seu CPF. Então, agrupando todos os tópicos da petição, a gente tem um endereçamento, a nossa qualificação, o nome da petição, a qualificação do réu, os fatos que nos levam a entrar no judiciário, os nossos direitos, um pedido de tutela provisória em caráter de urgência e, por fim, os nossos pedidos. Então, isso aqui é o molde da nossa petição de repetição indébita. Então, agora vocês já entenderam todos os requisitos que leva à petição de repetição indébita. Agora é só preencher o modelo e ingressar no judiciário com a petição para reaver todos esses impostos pagos. Aquele abraço e até mais.